dando continuidade àquela reflexão, tendo como por base o Salmo 120, a gente tinha refletido no versículo 1, no 2, e agora a gente vai refletir no versículo 3. E a Deus querer, a gente vai tentar, trazer alguma coisa de forma breve e objetiva, falando um pouquinho de cada versículo desse, né? Então a gente agora vai para o versículo 3. Vamos ler do 1, né? Salmo 120. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Então, quando você pega esse versículo 3 aqui, ó, que é feito uma interrogação, uma pergunta, uma indagação, né? O que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Mudando de versão para versão, a gente vai ver uma certa mudança no que é concernente à maneira desse versículo ele ser falado, ser exposto, né? Mas é interessante que o sentido é o mesmo, é feita uma pergunta. E a gente vai tentar simplificar aqui usando umas palavras de maneira bem simples. Que pergunta é essa? É a seguinte: o que você ganha fazendo uso do engano? Né? Qual a vantagem? Né? Qual a vantagem de se fazer uso do engano? Porque a gente estava falando a respeito da questão do uso do engano, né? da inveracidade de algumas coisas. Né? Então aqui é feita uma interrogação, é como se alguém chegasse para a pessoa e perguntasse: e aí, qual a vantagem em se fazer uso do engano? Né? Aí o que é que acontece? Né? Quando você está presenciando determinadas situações, vai se criar um tipo de pensamento. Primeiro, a pessoa que usa de engano, né? A pessoa que usa de engano vai surgir nela um sentimento de impunidade. Tipo assim, existe uma vantagem. Vantagens são adquiridas por intermédio do uso do engano. Quando a pessoa adquire algumas coisas, vamos dar um exemplo aqui, voltando a um texto bíblico que a gente falou no início da reflexão, capítulo 21 do primeiro livro de Reis. A Bíblia diz que o rei Acabe e Jezabel, eles olham para a vinha de Nabote e a desejam. E eles criam uma situação ali, lançam uma palavra de calúnia sobre Nabote, Nabote é apedrejado e Acabe consegue se apoderar da vinha de Nabote. Então o quê? Naquele momento ali, o engano, ele teve as suas vantagens. Por quê? Porque realmente Acabe conseguiu se apoderar da vinha de Nabote. Então vai se criar aqui uma falsa visão. Um tipo de visão. Que visão? É que realmente fazer uso do engano às vezes tem as suas vantagens. Né? Aí quando tu vai para o Salmo 73, vai acontecer uma coisa legal. Lá no Salmo 73. Salmo de número 73. Os primeiros versículos do Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Então o salmista aqui, ele vai entrar num tipo de conflito em cima dessa linha de pensamento aqui. Porque quando algumas pessoas usam de engano, as pessoas, pelo fato de adquirir algum tipo de vantagem, se cria aquele sentimento: não, realmente vale a pena usar de engano. E o salmista aqui no Salmo 73, ao ver algumas pessoas fazendo uso do engano e adquirirem algumas coisas, algumas vantagens, as escrituras vão dizer que ele diz que por um momento ele chegou a perder a sua fé em Deus. Ele ficou assim: rapaz, olha aí, a pessoa não tem nem fé em Deus, a pessoa não é temente a Deus, faz uso do engano, e a Bíblia diz que os seus pés quase resvalaram. A Bíblia diz que a fé dele ficou titubeando. E às vezes não acontece isso comigo, com você, né? Às vezes você tenta fazer as coisas de forma correta, e às vezes você vê uma pessoa que não faz as coisas de forma correta, e às vezes adquire algum tipo de vantagem. Aí você entra assim num tipo de conflito existencial. Aí vai, o que está acontecendo? Né? Num tipo de inversão de valores, onde o errado vira certo e o certo vira errado. E isso vai criar um sentimento errado, tanto na pessoa que está usando de engano, como na pessoa que está vendo. Porque a pessoa que está vendo, a pessoa adquirindo coisas por intermédio do engano, a pessoa fica assim: rapaz, que negócio é esse? A pessoa fica, e principalmente a pessoa que tem temor a Deus, a pessoa fica assim: o que está acontecendo? Aí o salmista aqui no Salmo 73, ao ver a prosperidade do ímpio fazendo uso do engano, adquirindo algumas coisas, ele ficou assim: rapaz. Mas é legal que quando tu avança um pouco no Salmo 73, a Bíblia diz que quando ele entra na presença de Deus, ele tem uma visão totalmente diferente. A gente lê os primeiros versículos. Vamos ler aqui os últimos, do 18 em diante, do Salmo 73. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Como caem em desolação, quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Então, enquanto o salmista no Salmo 73, ele estava observando as coisas fora da presença de Deus, ele ficou com a fé dele abalada. Ao ver as pessoas adquirindo algumas coisas
por intermédio do engano. Mas quando ele entra na presença de Deus, Deus mostra as coisas para ele de outro panorama. Aí ele, não vale a pena, né, usar de engano. No momento a pessoa pode até conseguir alguma coisa, mas no futuro a pessoa vai colher algo de ruim no que é concernente àquilo que ela fez. Né? Aí, para a gente ser um pouco mais claro e objetivo nessa reflexão, né, vamos lá para Mateus, capítulo 7. De Mateus, versículo 24. Os dois construtores. Alguém vai dizer que não tem nada a ver, não, mas tem. Mateus, capítulo 7, o versículo 24. 7 ou 24. Os dois construtores. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-lhe um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, eu vou compará-lo a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então o que é que ele estava falando aqui? Né? Jesus, desse texto, presente no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, é que dois construtores ali deram início ao empreendimento. E todos os dois conseguiram construir uma casa, só que um usou de outros meios. Um construiu a casa sobre uma rocha e outro sobre a areia. Né? E é legal que o que construiu a casa sobre a rocha, sobre um alicerce firme, quando vieram as dificuldades, a casa deles conseguiu suportar. Mas o que construiu a sua casa sobre a areia, a casa não aguentou os ventos, as tempestades. O que é que isso tem a ver com o que a gente está falando? É porque nós podemos entender que o que construiu a casa sobre a areia foi a pessoa que tentou fazer alguma coisa pelo modo fácil. Não, vou por aqui porque aqui é mais fácil. Porque o que é mais fácil? Construir uma casa, cavar um alicerce numa rocha ou numa areia? É claro que é na areia, que é muito mais fácil. Você não vai querer tentar cavar um buraco na rocha, você não vai querer comparar a dificuldade entre você cavar um buraco numa rocha, um alicerce numa rocha, e você tentar cavar um buraco para construir um alicerce na areia. Claro que é muito mais fácil você construir na areia. Os dois conseguiram alcançar o seu objetivo, tanto o que construiu na rocha como sobre a areia. Mas só que teve uma diferença no final, qual foi? Foi que o que construiu sobre a rocha suportou. E o que construiu sobre a areia procurou o meio mais fácil, não suportou a dificuldade. O que é que isso tem a ver com o início da reflexão? O que é que a gente ganha usando de engano? No momento, pode parecer uma coisa vantajosa. Pode ter lá as suas vantagens. Mas no final, vai haver uma diferença. De repente, você essa noite possa estar passando por dificuldade porque você está entrando no caminho estreito. Você escolheu trilhar o caminho estreito, meu irmão, minha irmã. E algumas pessoas até olham para você e dizem assim, olha aí, tá bancando o otário, tá bancando a otária, como a gente diz no linguajar do popular. Mas no final, o fato de você estar procurando andar no caminho estreito vai ter as suas vantagens. É difícil construir uma casa sobre a rocha. Mas no final, os benefícios vão ser maiores do que a pessoa que tenta construir a casa na areia, procurando fazer as coisas pelos meios mais fáceis. Então, o que é que acrescenta o engano? No momento pode aparentar ser algo vantajoso, mas no final é como o construtor que construiu a sua casa sobre a areia. Na hora da aprovação, a pessoa não vai ter estrutura. E que Deus em Cristo continue abençoando a minha e a tua vida. Né? Ore pelo irmão Messias aí, porque o irmão Messias é carente de oração. Todos nós somos limitados, todos nós temos as nossas dificuldades. A gente compartilha essa reflexão aqui, consciente de que nós somos vasos de barro. A gente está falando isso aqui, mas é orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ajuda a sermos cumpridores da tua palavra e não somente ouvintes. Porque falar, irmão, é até fácil, mas cumprir a palavra tem as suas dificuldades. Mas nós cremos que o Senhor nosso Deus está no barco junto conosco, comigo e contigo, nos dando condição de nós vivermos a palavra dele. E que Deus em Cristo continue abençoando as nossas vidas. Amém.